A paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus, mais uma oportunidade. Nesse domingo à tarde. Não tem coisa mais gostosa que meditar na palavra de Deus. Nessa tarde de domingo, eu estava meditando numa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês aí, que se encontra em Atos, capítulo de número 19, versículo de número 18, 19 e 20, que diz assim: E muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculando os seus preços. Achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, graças a Deus, palavra, nós podemos ver aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, Paulo, em sua terceira viagem missionária, quando ele chega na cidade de Éfeso. Então, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, quando ele, no capítulo 9, onde narra a história, nós sabemos que o livro de Atos ali foi escrito por Lucas, o médico amado, um historiador que veio a se converter ao Senhor. Nós podemos ver que a sua obra ela é tida em 2 volumes. O primeiro volume no Evangelho segundo escreveu Lucas. Ele continua ali agora com a história da igreja em Atos dos Apóstolos. É interessante, nós podemos ver Paulo, conhecido como apóstolo dos gentios, aonde que Deus o chamou para pregar aos gentios. Nós podemos ver que foi graças a Deus ao apóstolo Paulo que o cristianismo deixou de ser uma seita judaica e passou o cristianismo a ser uma religião universal. Então, graças a Deus, o apóstolo Paulo, vamos dizer assim, ele conseguiu desmembrar o cristianismo, porque nós podemos ver que os judeus ali achavam que o evangelho ali era só para os judeus e não para os gentios. Nós podemos ver isso no livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro, nós podemos ver que ele vai pregar na casa de Cornélio, que não era judeu. A Bíblia diz que quando ele estava pregando, caiu o Espírito Santo sobre a casa de Cornélio, sobre todos que estavam reunidos. Todos ali, eles foram batizados com o Espírito Santo. E nós podemos ver Pedro, quando ele volta para Jerusalém, ali os anciões de Jerusalém, os apóstolos de Jerusalém, questionaram Pedro. Fala, Pedro, mas como isso? E Pedro começa ali a esclarecer que Deus também havia mostrado graça para os gentios. Então, amém? Mas o que me chama a atenção também, nós podemos ver o apóstolo Paulo poderosamente usado, a sua conversão, meus irmãos. Na verdade, não tem como adentrar para o ministério sem conversão, sem pular o caminho de Damasco. Nós podemos ver Paulo quando ele está indo ali para a cidade de Damasco, com o objetivo, com a intenção, com a autorização de pegar quem quer que fosse pregando o evangelho, falando acerca do Senhor Jesus e levar para Jerusalém, ali para eles serem presos. E nós podemos ver o propósito de Deus na vida de Paulo. Nós podemos ver que Paulo não imaginava que ali, Paulo, que estava perseguindo a igreja do Senhor, ali no caminho de Damasco, ele teria um encontro com o Senhor Jesus. E a sua vida, ali a partir daquela experiência que ele teve com o Senhor, a sua vida iria mudar radicalmente. Aleluia. E é isso que nós precisamos, meus irmãos, ter experiência com o Senhor Jesus.
que quando nós temos experiência com o Senhor Jesus, a nossa vida muda radicalmente. Amém? Mas eu quero agora comentar uma reflexão breve aqui no texto ora lido, de Atos, capítulo 19, que Paulo, quando chega em Éfeso, meus irmãos, um homem cheio do poder, cheio da unção de Deus, olha o que Deus faz com um homem cheio do Espírito Santo. Então, é isso que Deus ele quer fazer comigo, é isso que Deus ele quer fazer com você. Ele quer te encher da unção do Espírito Santo de Deus. E Paulo era cheio da unção do Espírito Santo de Deus. E hoje até nós estávamos conversando ali na escola bíblica dominical que Paulo, segundo alguns estudiosos, Paulo, ele era um homem de pequena estatura, ele tinha suas pernas tortas, não está na Bíblia, segundo alguns estudiosos. Tinha nariz um pouco alongado, tinha pouco cabelo, mas ele era cheio da graça e da unção, é isso que importa para nós. E Paulo, quando ele chega em Éfeso, ele começa a pregar a palavra do Senhor. E o que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é que quando Paulo começa a pregar a mensagem da cruz, porque o cerne, a mensagem principal do apóstolo Paulo era a crucificação e a ressurreição do Senhor Jesus. Então Paulo, sempre nós podemos ver aos sábados, ele ia na sinagoga, explicava para os judeus, para os gentios, que o Messias, que fora prometido no Velho Testamento, era Jesus Cristo de Nazaré. Então nós podemos ver aqui em Atos capítulo 19, Paulo pregando na cidade de Éfeso, e a palavra foi tão impactante na vida daquelas pessoas, que a Bíblia fala aqui no versículo 18, muitos dos que creram vieram confessando. Nós ouvimos falar de avivamento, meus irmãos, mas o que eu aprendo aqui, eu quero falar um pouco sobre avivamento. No que consiste um verdadeiro avivamento? Primeira coisa, meus irmãos, avivamento consiste em confissão de pecados. A Bíblia fala, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Por isso que nós podemos ver que a mensagem principal dos profetas no Velho Testamento e de João Batista, que era o último profeta do Velho Testamento, nós podemos ver que a sua pregação era: arrependei-vos e crede no Evangelho, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E a Bíblia fala que alguns ali no batismo de João, eles vinham confessando seus pecados. E aqui em Éfeso não é diferente. Paulo pregando uma mensagem poderosa, a mensagem da cruz. Porque a mensagem mais poderosa é a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz salva, a mensagem da cruz liberta. Então nós podemos ver essas pessoas confessando seus pecados. Então a primeira coisa, avivamento, consiste em primeiro lugar em confissão, meus irmãos. Confissão, versículo 18. Segunda coisa, avivamento consiste em arrependimento, denunciando publicamente as suas obras. Nós podemos ver que em Éfeso, nós podemos ver que havia muita magia, espiritismo, e nós podemos ver aquelas pessoas que eram envolvidas com mágica, com magia, com espiritismo. A Bíblia fala que depois que eles confessaram, eles começaram e vieram denunciando, versículo 18, Atos 19, 18, denunciando publicamente as suas obras. Olha que lindo. E isso que é cristianismo, meus irmãos. Isso que é servir a Deus. É confessar Jesus publicamente em praça pública. É isso que Deus espera de nós. É isso que Jesus espera de você. Que nós possamos confessar publicamente diante dos homens que Jesus é o Senhor, Rei dos Reis, que Jesus breve voltará para buscar um povo zeloso de boas obras. Então, nós vimos aqui, primeira coisa de um avivamento primeira coisa em que consiste um avivamento, confissão. Segunda coisa, arrependimento. E quem se arrepende, meus irmãos, não é conivente com o pecado.
Quem se arrepende não é conivente com a mentira. Terceira coisa, nós podemos ver ação decisiva. Destruíram instrumentos de pecado. Porque a Bíblia fala aqui, e também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Amado, olha que interessante, nós podemos ver a ação que eles tomaram, a atitude que eles tomaram. Então, avivamento consiste em atitude, avivamento consiste em ação. E qual ação foi? Eles pegaram seus livros de artes mágicas e queimaram publicamente. Quarta coisa, nós podemos ver no que avivamento consiste em consequências. Quais foram as consequências? A disseminação mais ampla do Evangelho e o sucesso que foi. Almas se renderam, meus irmãos. Almas se renderam aos pés da cruz. Almas se renderam ao Senhor Jesus. Almas se renderam. Então, é isso que eu aprendo, é essa reflexão que eu quero deixar para os irmãos, essa pequena e simples mensagem. Avivamento consiste, primeiro, em confissão. Segundo, arrependimento. Terceiro, ação decisiva. E quarto lugar, consequências. Amém? E a consequência foi almas se renderam ao Senhor Jesus. Então, avivamento é isso. Avivamento é confissão. Precisamos, aonde há um verdadeiro avivamento, para acontecer um verdadeiro avivamento, precisa ter confissão. Um verdadeiro avivamento traz confissão. Um verdadeiro avivamento traz arrependimento. Um verdadeiro avivamento traz ação. E um verdadeiro arrependimento traz almas que se rendem ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então isso é avivamento, não é só um movimento, não é só barulho, não. Avivamento é mudança de vida, é transformação de vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.